Olá, alunos, bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, irei ensinar um pouco de produto escalar. Basicamente, irei resolver um exemplo de aplicação. Mas antes, gostaria de pedir que, se você ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, ative o sininho de notificação, dê um like, que tudo isso ajuda a fortalecer o canal. Então vamos ao exemplo. O vagão é puxado por uma distância de 100 metros ao longo de uma trajetória horizontal por uma força constante de 70 newtons. A alça do vagão é mantida a um ângulo de 35 graus acima da horizontal. Então a alça está aqui, ó. Encontre o trabalho realizado pela força. Solução. Então, trabalho lá da física é força vezes deslocamento. Só que, então, trabalho é força vezes deslocamento. E é aqui, no conceito de geometria analítica, a gente sabe que o produto escalar, se eu tenho um vetor A vezes produto escalar, vetor A, produto escalar com o vetor B, a gente sabe que isso é coordenada A1 vezes B1 mais A2 vezes B2 mais A3 vezes B3. Esse aqui é o produto escalar do vetor A com o vetor B. E aí tem um teorema que fala que o produto escalar de A com B é igual à norma de A vezes a norma de B vezes o cosseno de θ. Então, se eu for analisar aqui o exemplo que a gente está ilustrando, então aqui seria, eu posso enxergar o deslocamento como uma força D, né? Então, D vai ter coordenadas deslocamento, que é 100 metros, a coordenada do y é 0 e do z 0, se eu pensar em R3. Se eu pensar em R2, é só as duas primeiras coordenadas. E eu tenho uma força aqui também Eu tenho uma força aqui nessa direção aqui, ó, que é a força que está fazendo com que eu puxe o carrinho. Então, eu posso, se eu tenho as coordenadas, só que nesse exemplo aqui, ele não me deu as coordenadas da força. Tá? Ele não me deu as coordenadas da força. Então, se eu fosse utilizar a definição de produto escalar, essa daqui que a gente está vendo aqui, que eu vou marcar até de vermelho aqui, eu não iria conseguir resolver esse exercício. Mas, quando eu tenho o trabalho, eu também tenho aqui a definição que a gente viu lá da física, que trabalho é força vezes... que trabalho é determinado pelo produto da força vezes o deslocamento. Então aí você poderia falar assim, bom, se eu tivesse a coordenada da força F, eu poderia aplicar aqui o produto escalar e determinar o trabalho realizado pela força que está puxando o carrinho. Mas eu não tenho as coordenadas da força F. Mas eu sei qual é o comprimento da força D, ou seja, eu sei a magnitude da força D, eu sei a magnitude da força F, que foi dada de 70 newtons, e eu tenho um ângulo entre eles, né, da força D que está aqui na horizontal e da força F que está aqui meio que na oblíqua aqui, né? Como eu tenho então a magnitude da força F e a magnitude da força D e o ângulo entre eles, então eu posso aplicar o teorema que está lá na teoria de produto escalar, que fala que o produto escalar de duas forças pode ser determinado também pela norma da primeira força vezes a norma da segunda força vezes o cosseno entre eles. Então, eu não vou aplicar aqui, digamos, a definição de produto escalar, mas eu vou usar o teorema, né? Vou usar o teorema aqui, essa parte do teorema aqui, o lado direito do teorema. Então, o trabalho vai ser dado por 70, que é a magnitude da força F, vezes o deslocamento, que é 100, vezes o cosseno de 35 graus.
tá? Então, o trabalho, que é o que o exercício está querendo saber, vai ser aproximadamente. O aproximadamente a gente coloca o igual e um tiozinho embaixo, né? Ou então, aproximadamente, eu vou usar aqui então, o trabalho é aproximadamente 5.734 newtons por metro, tá? Se eu quiser trabalhar com joule, então 5.734 joule. Qual é o trabalho que essa força de 70 newtons realizou puxando o carrinho 100 metros? O trabalho é de 5.734 joules, ou newtons por metro. Então, observe que eu não tinha as coordenadas de D e nem as coordenadas de F. Então, não dá para usar o produto escalar logo de cara, que é a definição que aparece na teoria de produto escalar. Mas tem um teorema lá que fala que o produto escalar de duas forças é igual à norma do primeiro vezes a norma do segundo vezes o cosseno entre eles. Então, como foi dada a magnitude da força F e o deslocamento da força D, então a magnitude da força F vai ser a norma, vai fazer o papel da norma de A, e o deslocamento da força D, a magnitude dela vai ser 100. E aí eu faço vezes o cosseno do ângulo de 35 graus, faço o produto desses três números aqui, dá 5.734. Uma força dada pelo vetor F, que a gente está vendo aqui, move uma partícula do ponto P para o ponto Q. Determine o trabalho realizado. Então, solução. Então, eu quero determinar o trabalho. O trabalho a gente sabe que é o produto da força vezes o deslocamento. Isso daqui é, então, o trabalho é o produto da força vezes o deslocamento. Também sei que o trabalho pode ser calculado pela norma da força vezes a norma do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Só que aqui não foi dado o cosseno do ângulo. Foi dado uma força F e aí a força D vai ser o vetor que eu vou determinar entre o ponto P e o ponto Q. Lembrando que a força F ela tem coordenadas o quê? 3i mais 4j mais 5k. Simplesmente essa força F poderia aparecer assim, né? Ó, 3, 4 e 5. Então aqui na primeira forma que ela está aparecendo, ela está escrita sobre a base canônica, IJK. Aqui eu já escrevi a força dando as coordenadas com a seta em cima. Poderia simplesmente escrever F negritado e colocar os valores assim, ó, tá? No livro do Sturt, ele ainda usa um vetor para denotar então a força, ele usa essa notação aqui, ó, 3, 4 e 5, tá? Então tem que tomar cuidado com a notação que o livro está utilizando. Geralmente as duas mais comuns são essa e essa, tá? Ou então em negrito, e aí só aparecem as coordenadas. Só no livro do Sturt que eu vi que ele usa a notação de vetor desse jeito aqui. Tem que tomar cuidado também com a questão de determinar o vetor. O vetor D vai ser determinado pela diferença do ponto Q menos P, né? O ponto também, em algumas situações, o ponto pode aparecer assim, ó, 2, 1, 0. Aqui nesse caso que eu copiei esse exemplo do livro do Sturt, o ponto está aparecendo assim, ó, 2, 1 e 0, não tem um sinal de igual. Então tem que tomar cuidado com as notações, o que significa vetor, o que significa ponto, quando a gente está estudando vetores, né? Qual é a notação para o livro de ponto? Qual é a notação do livro para vetor? Geralmente essas duas notações que eu coloquei aqui de vetor vai aparecer, tá?
geralmente vai aparecer essas duas notações. Mas sempre pode modificar alguma coisinha. Então aí o aluno às vezes confunde, fala, ah, mas uma hora o vetor está de um jeito, outra hora o vetor parece que é um ponto, e daí como é que fica, né? Então tem que analisar sempre a notação do livro. O que o livro está chamando de vetor, o que o livro está chamando de ponto. Lembrando que um vetor, sempre isso aqui não vai mudar. Para determinar um vetor, eu faço a diferença da extremidade menos a origem. Então, esse cálculo que eu vou fazer aqui, sempre em qualquer bibliografia, vai utilizar essa conta para determinar um vetor, ou seja, pego a extremidade, que seria o Q, menos o P para determinar o vetor. Então, vamos determinar o vetor D. Então, o vetor D vai ser determinado pela diferença do ponto Q menos P. Ou seja, 4, 6 e 2 menos 2, 1 e 0. Então, se eu for fazer 4 menos 2, vai dar 2. Né? Ó, 4 menos 2. Depois 6 menos 1 vai dar 5. E 2 menos 0 vai dar 2. Bom, a força F tem coordenada 3, 4 e 5. Então, eu não vou precisar utilizar essa segunda igualdade aqui, que é proveniente do teorema, e sim a primeira, que é basicamente a definição de produto escalar. Então, o trabalho vai ser dado pelo produto escalar do vetor 3, 4 e 5 com o vetor 2, 5 e 2. Então, isso vai ficar 3 vezes 2, mais 4 vezes 5, mais 5 vezes 2. Né? Então, vai ser 6 mais 20, mais 10. Né? 3 vezes 2, 6. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 2, 10. A soma de tudo isso aqui vai dar exatamente 36. Aí, se a gente está trabalhando com... Se a força aqui, F, tem intensidade de newtons e deslocamento é 1 metro, então o trabalho é igual a 36 joules, né? Porque se eu considerar que a unidade da força é 1 newtons e da distância é 1 metro, então o trabalho que está dando 36 seria 36 joules. Determine o ângulo entre os vetores A. Observe que agora aqui o A está em negrito. É os vetores A e B. Solução. Eu sei que o produto escalar de A com B é igual à norma de A vezes a norma de B vezes o cosseno entre eles. Bom, mas eu quero saber o cosseno, né? Então daqui eu posso tirar então que cosseno de θ é igual ao produto escalar de A com B dividido pela norma de A vezes a norma de B. Bom, então aqui eu vou colocar aqui o cosseno de θ é igual à norma de A, é igual ao produto escalar de A com B dividido pela norma de A vezes a norma de B. Mas você vai falar assim, mas espera aí, eu quero saber o ângulo entre os vetores A e B. Então, se eu fazer o seguinte, θ é igual, então, o cosseno a menos 1 de quem? De tudo isso aqui. Produto escalar de A com B dividido pela norma de A vezes a norma de B. Tá? Então, se eu fazer o cosseno, ou seja, o inverso do cosseno a menos 1 do produto escalar de A com B dividido pela norma de A vezes a norma de B, eu vou determinar o ângulo entre os vetores A e B. Né? Então, aqui está o meu vetor A, aqui está o meu vetor B, e com isso, com essa fórmula que a gente tem aqui, eu determino o ângulo
entre os vetores A e o vetor B. Então, a primeira coisa que eu tenho que determinar é quem é o produto escalar de A com B. Então, seria o quê? 2, 2, menos 1, produto com 5, menos 3 e 2. Quando eu faço isso aqui, vai ficar 2 vezes 5, mais 2 vezes menos 3, mais menos 1 vezes 2. Isso daqui vai dar 2, né? Porque vai ser 10 menos 6 dá menos 10 menos 6 dá 4, 4 menos 2 dá 2. A norma de A é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, que vai dar exatamente 3, porque aqui dentro da raiz vai dar 9, né? 2 ao quadrado, 4, mais 2 ao quadrado, 8, mais menos 1 ao quadrado é 1. 8 com 1 dá 9, raiz de 9 dá 3. A norma de B vai ser o quê? Vai ser 5 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Vai dar exatamente, dentro da raiz, 38. Bom, então, θ é igual ao cosseno a menos 1 de quem? De 2, que é o produto escalar de A com B, dividido por 3 vezes raiz de 38. Se eu calcular o cosseno a menos 1, ou seja, o inverso do cosseno, isso aqui vai dar aproximadamente 1,46. Isso porque eu estou utilizando o radiano. Então, esse valor de 1,46 é em rad. Se eu transformar esse 1,46 que está em rad para graus, vai dar o quê? Vai dar 84 graus. Aí, vocês podem utilizar o livro do Paulo Boulos ou o livro do James Stewart, o livro de cálculo 2, no capítulo 12, que ele trabalha com uma revisão também do conceito de vetores. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.